Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Fúgido e hoje aqui no DevOps na Infra a gente vai para a última parte sobre a nossa série de vídeos sobre o FSX. E hoje a gente vai falar sobre o FSX for Lustre. E nas últimas outras duas aulas a gente explicou sobre o FSX for Windows File Server e sobre o FSX NetApp OnTap. E hoje no Lustre eu vou estar explicando de uma forma muito bem detalhada a parte de Security Groups e a parte de como montar o utilitário do FSX for Lustre nas nossas máquinas Linux, que é bem diferente do que a gente fez nas outras aulas, tá bom? E antes de a gente começar a trabalhar, se você estiver gostando dos nossos vídeos, estiver te ajudando aí nas suas atividades, com seus clientes ou na sua organização, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê essa força para a gente, para nós conseguirmos chegar a cada mais pessoas aí da nossa comunidade AWS e está deixando a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas a poder entregar suas atividades aí com excelência, tá bom? Bem, antes de a gente começar a meter a mão na massa do Lustre, a gente vai falar sobre o Security Group que vai dentro do FSX for Lustre, que é algo muito específico, tá bom? Então, vamos começar a criar ele e aí depois a gente cria o nosso FSX for Lustre. Então, vamos aqui na parte de Security Groups e na parte de Security Groups eu tenho o meu Security Group de EC2, que é só para conectar na minha máquina virtual, que libera apenas o meu IP. E eu vou criar aqui o Security Group do Lustre. Eu vou estar colocando o nome dele de FSX. E a jogada está aqui dentro do embalde Hulls. Eu vou precisar ter 4 regras de embalde Hulls. Bem, primeiro vou fazer as regras que são para os servidores chegarem até o Lustre. Eu vou salvar e aí depois eu vou criar outras 2 regras que é para comunicação interna do Lustre, tá bom? Então vamos lá começar a criar o Security Group, o inbound, para as minhas máquinas Linux chegarem no Lustre. Então vamos lá. 998, vão ser 2 portas. 988, desculpa. E aqui no source, na origem, eu vou colocar meu Security Group EC2. E eu também vou colocar 3 outras portas. Eu vou colocar de uma forma que ocupe menos linhas, que é esse daqui. Da porta 1021 a 1023, também liberando aqui as minhas máquinas EC2. Eu vou salvar porque eu vou precisar do ID desse Security Group, tá? Então, vamos criar ele aqui. Security Group criado, eu vou vir aqui novamente em Edit e eu vou estar liberando essas mesmas portas que eu coloquei aqui, mas para o Lustre, para o File Server, se comunicar com ele mesmo. Ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui 988, vou repetir o que eu fiz, e vou colocar aqui Security Group ele mesmo. Então tudo que tiver dentro dele mesmo nessas portas, ele vai passar. E aí eu vou colocar aqui também as portas 1021 a 1023, puxando o próprio FSX. Maravilha! Esse é o Security Group, que é a melhor boa prática que a gente pode ter dentro do Security Group do Lustre, tá bom? Bem, caso você tenha alguma dúvida nessa parte de Security Group, eu vou deixar uma documentação da AWS falando sobre isso também. Mas, como sempre, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, não hesite em me mandar uma mensagem aqui pelo YouTube ou até mesmo me mandando um e-mail aí que está na descrição do vídeo, o meu endereço de e-mail, tá bom? Bem, agora vamos para a criação do Lustre e vamos aqui em Create File System. Eu vou selecionar a opção Amazon FSX for Lustre e aqui a própria Amazon já fala o que ele faz, mas eu vou falar com as minhas palavras, tá bom? Falando com as minhas palavras, o FSX for Lustre ele é um storage
que ele serve para machine learning, para inteligência artificial e para processamento de vídeos. E ele é bom porque ele tem uma carga violenta de throughput que ele entrega e a IOPS também. Então, se você quiser um storage que seja realmente um entregável, ele entregue de uma forma muito boa, uma forma que uma entrega que ele precise entregar muitos gigabytes por segundo, o Lustre é a solução ideal para você, tá bom? Também falando um pouco mais, você não precisa de um storage gateway caso você queira conectar seu ambiente on-premise no Lustre, né? Você pode estar fazendo aí a conexão dele via Direct Connect ou VPN Connections e também os dados são encriptados de ponta a ponta, tá bom? Então vamos dar um next aqui e vamos começar colocando o nome dele, FSX DevOps da Infra. Aqui, logo no início, eu vejo 3 tipos de storage que eu posso estar alocando no Lustre. O persistente SSD, persistente HDD com cache em SSD e o Scratch SSD. Eu vou começar falando do Scratch, porque ele é um pouquinho mais específico. O Scratch é para quando eu tenho arquivos que são efêmeros, que vão ter... ele não vai ficar muito tempo dentro do storage. Tá? Então, supomos que ele entra hoje, sai amanhã e você não precisa ter uma persistência de dados dele. O Scratch é o exemplo ideal e a melhor forma de você configurar o Lustre nesse caso. Caso sejam arquivos que vão ficar durante muito tempo, que não são arquivos voláteis, né? Então, o interessante é o persistente SSD ou HDD com cache em SSD. No nosso caso, na POC, eu vou estar usando o persistente SSD. Throughput por unidade de storage, tá? Eu posso tanto colocar 50, 100, 200 megabytes por terabyte, tá? Eu vou estar utilizando o mínimo porque é uma POC, mas é muito interessante aí do seu lado você fazer os cálculos do quanto é necessário de throughput aí para o seu storage aguentar a aplicação, tá bom? Storage capacity, ele trabalha do 1,2 terabytes até 2,4 terabytes, tá? Então eu vou estar colocando aqui 1,2 terabytes. Observem que, por exemplo, o persistente HDD ele trabalha a partir de 6 terabytes e o Scratch trabalha com o mesmo número, 1,2 a 2,4. Então eu vou estar colocando o persistente SSD. Throughput capacity, ele faz um cálculo aqui da capacidade de storage com o throughput por unidade de storage, que é por unidade de storage é o terabyte, tá? Então, ele dá aqui o cálculo de 60 megabytes por segundo, que é o que vai ser entregue, tá bom? A partir de compressão de arquivos, nós temos 2 tipos, ou não comprimir, ou comprimir em LZ4, ou, falando em português aí, LZ4, tá? Compressão de arquivos, todos nós sabemos que vai diminuir espaço em disco, mas é muito interessante você aí na sua organização ou no seu cliente ver se vale a pena habilitar a compressão de arquivos, se não vai ter alguma perca aí de performance, tá bom? Então, nesse caso eu vou colocar Nane, que eu vou só estar colocando um arquivo dentro do nosso Lustre só para demonstrar para vocês que ele está funcionando. A versão do Lustre, a própria AWS recomenda a versão 2.12, mas nós também podemos trabalhar na versão 2.10. Maravilha! A parte de VPC, eu vou trabalhar na VPCA, que é a que eu trabalho nas aulas com vocês, e vou estar tirando esse VPC Default e vou estar colocando aqui o VPC Default, não, desculpa, Security Group Default, e vou estar colocando o Security Group FSX, tá bom? Que é o que a gente acabou de fazer aí. O Lustre não trabalha em Multi-AZ, Multi-Availability Zone, ele trabalha aí em uma Z apenas. Então eu vou deixar essa daqui que está selecionada. Parte de encriptação, nós podemos usar tanto o KMS Default da AWS, ou nós colocamos o ARN da nossa key, do nosso KMS, e ele
já faz aqui pra gente, tá? Ele já mostra qual é o nosso ARN que a gente vai estar usando. Bem, eu vou estar usando o da AWS, que ele já me atende. A parte de Data Repository Import e Export é quando a gente quer importar ou exportar dados para o S3. Eu não vou estar fazendo isso aqui, mas só para vocês verem, é isso daqui, tá? Eu tenho várias políticas aqui de atualização ou não atualização de arquivos que eu importo do S3 e também a parte do prefixo de exportar para o S3, ele já dá um prefixo para nós aqui, tá bom? Do S3 que eu vou estar mandando as minhas informações. Bem, eu não vou querer criar S3 e também não vou querer colocar meus dados lá. Backup e manutenção, eu vou estar tirando o backup porque eu vou estar excluindo esse recurso daqui a pouco. E também não tenho nenhuma janela de manutenção de minha preferência. E a tag, que todo recurso de nuvem tem, tá bom? Vamos dar um next. E agora, só gostaria que vocês prestassem atenção que onde está esse verde aqui é o que eu posso editar após a criação, tá? Então, por exemplo, eu não posso alterar o throughput por unidade de storage, tá? É muito interessante vocês fazerem os cálculos para não ter que recriar novamente o storage e ficar quase indo na tentativa e erro, tá? O legal é você tá colocando aí já as configurações com os cálculos já feitos aí para atender o seu cliente e a sua aplicação, tá bom? Então, vamos colocar um Create File System. Pessoal, se tiver alguma coisa errada no Security Group, ele não deixa criar o nosso FSX for Lustre. Bem, ele demora mais ou menos de 5 a 10 minutos para criar. E enquanto ele está criando aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente cria o utilitário do FSX for Lustre para a gente atachar os discos, ok? Eu já deixei duas máquinas criadas aqui. Elas acabaram de ser criadas, não tem nada nelas. E eu já vou começar a dar aquele apt update maroto aqui. Então eu gosto de trabalhar sempre no root, é uma preferência minha, tá? Então vamos aqui, apt update, maravilha. E agora vamos instalar o utilitário do Lustre aqui. Bem, eu também retirei a forma de estar instalando esse utilitário de uma documentação da AWS. Eu percebi que ela dá um problema. Eu vou estar mostrando como a gente resolve esse problema. E também eu vou estar disponibilizando essa documentação oficial da AWS na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos começar aqui instalando. Vamos primeiro baixar a chave nos servidores. Maravilha. Agora nós vamos adicionar esse endereço ao nosso repositório do apt. Maravilha. Agora vamos mostrar aqui qual é o kernel que nós estamos trabalhando. 5.11 da AWS. Maravilha. Agora vamos colocar aqui, vamos instalar o utilitário do Lustre e nós teremos que rebootar, fazer um reboot do nosso servidor para ele estar funcionando, tá bom? Bem, beleza. Agora vamos deixar ele instalar e aí a gente já vê ele rebootando aqui. Bem, está instalando nos dois. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no Lustre. E aqui ele está criando. Bem, enquanto ele termina de criar os discos e instalar aqui os nossos servidores, eu já vou explicar como funciona o Lustre, tá bom? Então, a partir do sumário, mais ou menos tudo o que a gente colocou lá na hora da criação, tá? A hora que tiver ok, ele vai estar aqui available, tá? No Lifecycle State. O Network e a Network Security, tá? Aqui é a VPC que eu utilizei.
o DNS e a chave KMS que eu utilizei da AWS. E a subnet que está hospedado o meu serviço do Lustre. Parte de monitoração, eu não tenho nenhum alerta porque é algo novo, né? E também eu não configurei nada de alarme lá no CloudWatch. E aqui, por padrão, ele vem três dashes para gente, tá? Que é o quanto eu tenho de storage disponível ainda, o total de throughput e o total de IOPS por segundo. Tá? Parte de administração, aqui ele só dá para eu mexer na janela de manutenção. A parte de Data Repository, que é a parte do S3, se tivesse algum S3 conectado, ele estaria mostrando aqui. Backups, eu não habilitei, mas também eu posso fazer um backup a hora que eu quiser, tá? Um backup manual. E o updates, eu posso tanto aumentar a capacidade de storage ou mexer na compressão de arquivos, ou retirar a compressão ou colocar, tá bom? Então aqui seria para aumentar a capacidade até 2,4 terabytes. Beleza? Vamos ver nossas máquinas. O Lustre é isso daqui, tá? Não tem muito mais o que falar sobre ele. As máquinas já desligaram e estão reiniciando. Vamos tentar conectar nelas aqui para ver se já vai. Maravilha, já conectou. Opa, essa aqui ainda tá em vias de. Então, vou limpar a tela aqui para melhorar a visualização para vocês. Opa, ela deu timeout. Vamos tentar de novo aqui para ver se ela já subiu. Ela tá subindo ainda. Maravilha. As duas máquinas estão no ar. E agora a gente vai tentar colocar o lustre, vai atachar os discos do lustre, tá bom? Vamos ver se vai dar certo ou se vai vir o erro. Se vier o erro, eu mostro para vocês como fazemos, tá? Para arrumar. Então, vou criar um diretório em cada servidor chamado FSX e eu vou atachar, igual a AWS coloca aqui para gente, o lustre nesse diretório. Ok, deu o erro que eu falei para vocês. E como a gente resolve ele, a gente vai ter que praticamente atualizar o grub do Linux, tá bom? Então, vamos colocar aqui. Eu já tenho os comandinhos na manga para passar para vocês. Então, eu vou dar um search nos módulos que eu tenho do Lustre. Tá? Maravilha. Então, tem todos esses caras aqui. Se eu dar um name "-r", observem que eu tô na 10.21 aqui, tá vendo? E aqui ele não tem a 10.21, por isso que deu problema. Então eu tô trabalhando numa versão muito nova e o Lustre não tem essa versão. Bem, eu vou estar colocando aqui para a gente estar instalando o kernel. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. O primeiro, 5.4.10.10.11, tá bom? Então vamos instalar ele. E vamos instalar nesse cara aqui também. Agora eu vou estar executando esse comando, um comando para já mexer no grub do Linux. Ok. E agora eu vou dar um update no grub. E vamos reiniciar novamente nossos servidores. Maravilha. Pessoal, antes de a gente voltar com os servidores reiniciados, eu quero dar um toque para vocês. Nós vamos estar mexendo no grub do Linux. O grub, ele é o inicializador do Linux.
E se tiver algum problema na inicialização, principalmente numa máquina virtual, numa EC2, que está hospedada na nuvem, a gente não tem acesso a console do VMware, por exemplo, para estar vendo a subida do Grub. Então é muito interessante quando você for fazer essa operação, se der problema no seu módulo para instalar e você tiver que mexer no Grub, igual eu estou mexendo aqui, é muito recomendado você fazer um snapshot da máquina antes. Por quê? Porque se der algum problema no Grub e a sua máquina não inicializar e se é uma máquina de produção ou homologação que o pessoal usa direto, você vai ficar vendido, você fica sem. Eu desconheço uma maneira de voltar uma máquina que não sobe e eu não consigo acessar a console dela, tá? Porque ela está na AWS. Quem gerencia isso é a AWS, né? Essa console, o VMware que a gente está acostumado a ver em infraestrutura. Então, faz um snapshot dessa máquina, faz um backup, fica garantido porque se acontecer alguma coisa, você consegue voltar a tempo, tá bom? Bem, beleza. Nós reiniciamos aqui a nossa máquina, vamos ver se ela já subiu. A primeira já subiu. E a segunda, vamos ver se ela já está no ar também. Já subiu também, tá bom? Então, vou estar limpando a tela das duas para melhorar a visualização de vocês. E agora vamos atachar novamente o Lustre. Então, o diretório já está criado. Vamos só garantir, né, que ele está. Vamos aqui, ó, cd/lsl. Maravilha, o diretório do FSX aqui. Vamos fazer a mesma coisa no outro. Diretório do FSX aqui. Então, vamos estar montando o disco agora. Ele ainda deu esse problema, tá? Então vamos só confirmar a instalação do Lustre aqui. Eu acredito que esse cara já resolva. Maravilha, já instalou. Aqui já instalou. E vamos tentar atachar o disco novamente. Opa, atachou, hein? Maravilha. Opa, vamos copiar o comando aqui. Não, desculpem. Aqui já atachou. Vamos copiar o comando aqui novamente. Ótimo. Agora vamos fazer o teste para ver se nosso storage está funcionando. Então vamos lá, cd/fsx e vou criar um arquivo aqui. Já vou entrar no modo editor de texto, tá? Bem, vamos lá, vamos escrever. Seja bem-vindo ao DevOps na Infra. Vamos verificar no outro servidor. Opa, FSX, LSL. Ó, ele já apareceu o arquivo aqui. Então vou dar um cat, vou dar um vim nele e eu vou editar e a gente vai ver no outro servidor. O DevOps, bem explicado. Vamos colocar uma carinha de feliz aqui. Opa, é ao contrário. Maravilha. Vamos ver se funcionou aqui. Se ele vai, vamos só dar um cat mesmo. Maravilha, funcionou. Então é isso, pessoal. Hoje, a nossa aula do FSX for Lustre foi de como a gente configura o security group dele, como a gente instala esse utilitário que vocês viram que não é trivial, não é fácil. E eu vou estar colocando toda a documentação da AWS aí e também utilizando os comandos que eu utilizei agora para estar fazendo essa demonstração para vocês. E também mostrando aí a parte atachada já do disco, como ele realmente funciona e você viu que a replicação é super rápida. E então a gente dá por fim essa série nossa de 3 vídeos sobre o FSX.
passamos pelo Windows File Server, NetApp OnTap e também o Lustre agora. Tentei explicar da melhor forma possível, da forma mais detalhada, para te ajudar aí nas suas atividades da sua empresa, que você possa entregar com qualidade, com segurança, tá? Todo esse recurso aí, esse recurso bem interessante da AWS, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você estiver gostando, curta, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar a gente a aparecer aí para mais pessoas. E é sempre um sinal de prestígio ter você aqui assistindo a gente, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa semana, um ótimo final de semana, não sei quando você está vendo aí, e tchau!